Deixa eu tirar esse troço daqui que tá me atrapalhando. Tá, galera. Seguinte. Vamos para a nossa programação de aulas. Começar pelo início. Eu quero fazer uma mudança aqui, gente. Vamos alterar isso aqui. O que eu fiz? Eu faço coisa errada. Agora fechou. Então, o lance é o seguinte. Hoje temos aula sobre instalações prediais de esgotos pluviais, tá? Água da chuva. Semana que vem faremos aula de PPCI e a nossa avaliação vai ser dia 11, ok? A partir daí teremos 5, 6 aulas de projeto. 6 aulas, 1 mês e meio. Tá bem? Então, só houve uma mudança da avaliação da semana que vem para outra. Tá joia? Gente, top. Top. Pluviais, gente, é uma coisa bem bacana. Eu gosto dessa área. Vocês vão ver que é uma aula bem leve, muitas imagens. O dimensionamento disso é uma coisa muito simples. Teu aniversário é nessa semana ou na outra, Daniela? Dia 11, olha aí. A prova não dá para fazer com mais tempo, então tu nem precisa fazer dia 11. Ela sempre tem mais tempo para resolver. Lembra? Então, fica melhor aí. Deixa eu só ajeitar esse chat aí. Não. Eu ainda vou conseguir montar uma tela. Ah, mas se eu botar essas carinhas para cá, o chat pode ser para cá. Tá, tem como vocês servirem aí. Vamos lá. Certo? O que são instalações pluviais? Toda a água da chuva. O que a gente tem que fazer? Nós temos que retirar essa água da edificação e destinar ela para instalação pluvial pública, certo? Lá em saneamento 2, quem já fez deveria lembrar, quem não fez vai aprender. A gente fala muito que sarjeta é um dispositivo de drenagem. Então, desde que dimensionado. Então, a drenagem urbana inicia na sarjeta, a sarjeta descarrega em bocas de lobo, vão se ligando tubos, microdrenagem até a macrodrenagem, certo? Para terminar num rio e no mar. Como no caso de uma edificação, nós temos que pegar toda essa água que foi gerada e transportar para o sistema público. Ideal, se tiver uma tubulação na frente dessa edificação, tu vai ligar nessa tubulação.
Se não tiver uma tubulação, poderá descarregar na sarjeta. Vamos pensar que, na melhor das hipóteses, uma sarjeta dimensionada corretamente, que daí vocês vão apresentar o cálculo da parte da edificação, e vai ser feito um estudo se a rede suporta ou não. Aqui, em projeto hidrossanitário de edificações, nós entregamos a água da chuva na frente do edifício, ok? A partir daí é uma ligação no sistema público. Premissa básica: água da chuva e esgoto não se mistura jamais, certo? Há uma confusão tremenda em cima disso, é uma coisa tão simples, mas isso foi sendo feito errado por tanto tempo que caiu na vala comum, digamos. Então, jamais eu posso ligar o esgoto sanitário na minha tubulação pluvial. Mas o inverso também não. Eu não posso ligar minha tubulação pluvial no meu esgoto sanitário. Eu vou ter muito mais problema ligando o pluvial no sanitário, porque a tubulação não é dimensionada para isso. A tubulação pluvial, ela é dimensionada para momentos de pico. É uma das piores coisas que tem um evento chuvoso extremo, como está para acontecer hoje, amanhã, tem previsão aí, e o teu sistema não suportar, não dá conta da água. Então, muitas vezes nos projetos a parte pluvial é menosprezada. Mas tem que tomar cuidado, gente. Um pluvial mal feito, mal dimensionado, acaba com toda a edificação, todos os móveis, é uma tristeza. Então, é uma coisa simples, é prático de fazer, é um sistema interligado, não tem complexidade nenhuma, mas precisa ser feito. Então, jamais deixem a calha para o funileiro escolher. Quem dimensiona a calha são vocês. O funileiro produz a calha. Ah, mas o fulaninho disse que tanto dá. O fulaninho não sabe calcular. E se ele souber calcular, ele que apresente o cálculo e tu vai analisar o cálculo dele e aprovar ou não. Nós precisamos nos posicionarmos no lugar da gente, certo? Ninguém vai numa cirurgia e diz, mas o fulano me disse que aquele tipo de corte era melhor. O médico se posiciona, eu que sei. E vocês não estão se sentindo superiores que ninguém. Vocês estudaram e vocês sabem fazer. Então, assim, mas o fulano lá disse que é tanto. Cara, o meu cálculo está aqui. E eu estou dizendo que assim como é que eu vou te dizer? Eu estou afirmando que esse cálculo suporta. E tu fez um cálculo baseado em técnica e tu acredita naquilo que é o que tu estudou. Então, posicionamento, certo? Aqui no meu prédio, eu só vou fazer um parêntese. Por muito tempo, houve muitos problemas com gesso aqui no meu prédio. O gesso, quem já viu, quem não viu vai ver, mas o gesso, como ele é feito? É colocado os parafusos na laje, arames, e esses arames são presos nas placas de gesso. Em torno de 4 arames por placa. Então, uma placa na outra é presa com sisal e gesso, vira uma pedra, e todas elas formam um grande bloco com inúmeros arames. Houveram 2 problemas aqui em Santa Rosa, basicamente. Um problema de arames que não eram galvanizados, que acabavam com o tempo, o gesso agredindo eles e eles rompiam e colapsava o sistema. E aqui no prédio foi bem estranho, eram as buchas que sustentavam os parafusos.
as buchas acabavam sendo esfareladas. Eu mandei até para o UFSM olhar uma bucha dessa, o pessoal não conseguiu descobrir o que, que era. Tinha algum problema na composição química dessas buchas, mas não eram todas, eram algumas. Bom, o gesseiro, muito meu amigo, um cara gente boa pra caramba, ele é gesseiro. Ele veio aqui e disse, não, nós temos que refazer, aqui não, aqui no prédio, não aqui na minha casa, nós temos que refazer todas esses suportes. E os vizinhos começaram a fazer, eu disse, não, na minha casa tu não vai fazer isso. Se eu já tenho um suporte, se está entrando em colapso isso, é porque rompe 1, 2, 3, 5 e... Entenderam? É tipo uma rede. Rompeu 2, esses 3 não seguram mais, mesmo que eles estejam bons. Mas a gente parte do pressuposto que não são todos que estragam de uma vez. Então, um exemplo, se numa área X haviam 40 suportes, se eu botar 5, já não cai mais. Esses 5 vão dar... não dá sustentação, entenderam? Eu preciso de um efeito em cadeia. Arrebenta 1, 2, 3 e o troço colapsa. Se eu tiver no meio desses 2, 3, um firme, não vai colapsar. E isso foi uma... Eu só estou dando um exemplo de como fazer. Eu disse, não, é assim que funciona, é aqui, vai ser assim. E, cara, tipo assim, teve um quarto que eu botei 3. Pode vir a cair um dia? Pode vir a cair o deles também. Mas eu sabia o que eu estava fazendo. Nós estudamos isso, então... pluviais acontece muito, gente, é incrível. Mas só tem a produção dessa calha. Cara, o meu dimensionamento é uma calha assim. Ah, mas eu quero fazer menos. Conta aí, risco teu. Se entrar água numa chuva, o barato sai caro. Vamos lá, então. O que precisa num sistema pluvial? Recolher e conduzir a vazão de projeto até locais permitidos. Então, eu vou recolher a água e transportar ela. Ser estanque, ou seja, ela não pode... Eu não posso perder essa água no meio do caminho. Permitir a limpeza e desobstrução de qualquer ponto no interior da instalação. Pluviais recolhem muita sujeira, tem muita coisa no telhado, na altura que for. Então, a primeira chuva sempre lava. Então, são folhas, são estrume de pássaros, coisas que ficaram no telhado, casas, então, que tem árvores perto, é muita folha. E isso entope o sistema. Então, nós vamos ver mais adiante, tem meios de ir evitando. Outra coisa, isso tem que ser feita a manutenção. Ele não vai suportar para sempre, por mais superdimensionado que seja. Eu já fiz sistemas mega dimensionados, mega superdimensionados, mas mesmo assim tem que limpar. Absorver os esforços provocados pelas variações térmicas. Então, calor, frio, esse sistema não pode romper, certo? Um material lá não muito adequado, calor, frio, ele racha. Quando passivas de choques mecânicos, ser constituído de material resistente a esses choques, geralmente térreo, né? Choque mecânico, alguma coisa bater em cima. Nos componentes expostos, utilizar material resistente a intempéries. Caso sejam expostos os tubos, vocês vão ver cada imagem assustadora aqui. Nos componentes em contato com outros materiais de construção, utilizar materiais compatíveis, que não haja agressão de um material para cima do outro. Não provocar ruídos excessivos. Eu morei num apartamento que, quando chovia, era uma barulheira na sala do meu apartamento. Eles passaram a tubulação pluvial atrás do local onde ficaria o sofá. Era uma barulheira, gente, um troço assustador. Alguns cuidados tu tem que tomar, sabe? Não é jogar o tubo. Vamos ver onde é que está isso. Tu vai botar 20 andares para cima, essa água desce que é uma pedra. Resistir às pressões que pode estar sujeito e ser fixado de maneira a assegurar resistência e durabilidade. Então,
Basicamente, recolher a água da chuva e transportar ela para algum local. Instalação predial de águas pluviais se destina exclusivamente ao recolhimento e condução de águas pluviais, não se admitindo quaisquer interligações com outras instalações. Não mistura, de forma alguma. Não pode. Um parêntese aqui, que é chover no molhado, mas nunca é demais falar. Pluvial com P de pato é uma coisa, fluvial com F de faca é outra. Tá bem? Jamais falem fluvial. Isso chega a dar uma coceira. Pluvial, água da chuva. Fluvial, água do rio. Se tu fizer uma tubulação fluvial, tu vai canalizar um rio. Ok? É pluvial com P. Tem muita gente que fala fluvial. Às vezes por desconhecimento, mas vocês não podem mais. Vocês já ouviram, já sabem como é. Alguém quer terminologia bem curtinha, só para entender? Altura pluviométrica, hidrologia crua. Quanto de altura choveu em 1 metro quadrado? Choveu 30 milímetros. É 30 milímetros em 1 metro quadrado. Área de contribuição é a área que eu vou recolher essa água. Como eu estou fazendo, digamos, calhas, é a área do telhado. Se eu for recolher a área de um terraço, de um jardim, é a área disso. É onde choveu que eu vou ter uma altura de água. Caixa de areia é uma caixa com areia que serve para filtragem. Calha, o nome já diz, é um conduto livre em forma semicircular ou prismática que recolhe a água dos beirais dos telhados. Condutor horizontal, todo tubo horizontal, tá? Geralmente o condutor horizontal está no térreo, mas às vezes, para colocar o tubo de queda certo, abaixo do telhado, às vezes tem algum condutor horizontal. Condutor vertical são os tubos que descem a água, os verticais. Duração da precipitação. Quanto tempo choveu naquele período que nós estamos escolhendo aquela chuva. Intensidade pluviométrica é o que nos interessa. Quanto choveu por tempo. Hidrologia de novo. Em engenharia, o que interessa é a intensidade. Uma chuva de 600 milímetros não quer me dizer nada se eu não souber o tempo dela. Okay? Uma chuva de 10 milímetros pode ser muito mais complicada que uma de 100, conforme o tempo. Então, intensidade pluviométrica. Perímetro molhado, isso é hidráulica. Numa calha retangular, perímetro molhado é a soma dos lados da seção onde está molhada. A água vai passar aqui. Então, perímetro molhado é isso, mais isso, mais isso. Isso, isso, isso. Soma esses três, tem o perímetro que molhou. Período de retorno. Hidrologia. Para dimensão... Deixa eu só botar isso aqui. Tá um calorão. Para dimensionarmos o sistema, a gente vai precisar saber quanto chove. Para saber quanto chove, usamos cálculos estatísticos e determinamos o tempo de retorno. O tempo de retorno é o seguinte: eu vou dimensionar o meu sistema por uma chuva que acontece estatisticamente a cada X tempo. Quanto maior esse tempo, maior a minha segurança. Esse é o conceito. Eu quero que vocês entendam o que é isso. Parte do seguinte princípio. Como a gente entende... Como a gente entende o sistema natural? A gente parte de uma premissa, que é uma escolha, que tudo que aconteceu no passado vai acontecer de novo. Isso não é verdade. Isso não há uma certeza.
mas é o que a gente tem hoje. Então, é o seguinte, quanto mais a chuva tende a voltar à média, quanto mais longo for o período para trás que eu estudar, mais certeza estatística eu tenho que vai se repetir. Mas não, entendeu? Certeza estatística. Pode não acontecer, pode acontecer pior. Daí vocês vão perguntar, professor, mas eu vou dimensionar uma coisa sem certeza? Não, tu vai dimensionar da melhor forma que a boa engenharia tem. Ok? Então, período de retorno. Eu vou analisar uma chuva com os dados que eu tenho, que acontece cada 30 anos. Então, baseado nisso, o meu sistema pode colapsar cada 30 anos, uma vez a cada 30 anos. Dei um exemplo de tempo de retorno. Pode colapsar amanhã? Pode. Porque tu tem um nível de cálculo, que é onde a boa engenharia, a gente chama de boa engenharia, que é a engenharia bem feita, onde a boa engenharia chega. Ok? Porém, podem acontecer eventos extremos. Mas como eventos extremos se eu estou usando tanto tempo de retorno? Bom, gente, o sistema natural não é linear. O sistema natural é completamente aleatório. E nós tentamos criar uma pseudolinearidade nisso. Ok? Então, como se dimensiona? Pressupomos que o que aconteceu no passado repete-se, estudamos para trás, temos dados para trás. Como vocês não vão ser incriminados num problema desses? O cara construiu uma casa de 25 milhões e alagou e perdeu os móveis todos. Se tu calculou direito, tu tem uma memória de cálculo e tu mostrou, olha aqui, ó, eu usei uma chuva de 50 anos. Essa é a chuva, choveu mais, tá? Porra, não é problema teu. O problema é tu não dimensionar. A culpa é tua. Responsabilidade civil não termina. Né? Inúmeras falácias aí que a tua responsabilidade pela obra é 10 anos, é 5, é 15. Não existe, ela não termina. Ok? Tu executou um troço é para sempre. Se cair por vício de origem, o problema é teu. O problema é do projetista, do calculista e do executor. Daí é perícia para ver qual que rachou. Certo? Nesse meio tempo vão entrar a fadiga dos materiais, etc, etc. Mas não existe a partir de tal dia não tenho mais responsabilidade com aquela obra. Não, tu tem com todas, são tudo teus filhos. Ralo, caixinha aquela para coletar num terraço a água. Seção molhada, eu falei em perímetro molhado. Então, a seção molhada seria a área da água que está passando. Então, numa calha, é isso aqui. Que é essa área. Não. Agora esse fone está sem bateria. Isso eu tenho que tá morto mesmo. Eu vou tentar trocar o fone, esperem aí. Como é que eu vou fazer isso aqui? Eu não sei o que houve. Um minuto.
Acho que o problema nos fones, cara. Yes. Voltamos. Estão me ouvindo? Sim. Tá bom, seguimos. Tô mal nos fones, gente. Tá feio, tô descontrolado. Quando a revolta das máquinas, nada que funcionar. Agora tive que carregar esse aqui. Tá tudo sem bateria. Vamos lá. Seção molhada, então, é a seção que está passando água. Isso é uma fórmula que vocês aprenderam em hidráulica. No fim da matéria, se usaram o meu material, que chama-se conduto livre. E usa-se a fórmula chamada Hazen-Williams, que é a que nós vamos usar aqui. Então, eu gosto de pluvial porque a gente usa o conceito de hidrologia e de hidráulica. Tendo as duas bem feitas, é barbada. Tempo de concentração é um conceito hidrológico que é o quê? Quanto tempo, tecnicamente, quanto tempo a água leva para ir do ponto mais distante da bacia hidrográfica ao exutório, ao fim da bacia? Vocês, no caso do dimensionamento de uma calha, tua bacia hidrográfica, isso que eu estou falando é uma heresia. Mas pode ser, tipo assim, pode usar metaforicamente. Tua bacia hidrográfica numa calha é um telhado. E o teu tempo de concentração seria o ponto mais distante do telhado até calha, certo? Na prática, eu gosto de dar o exemplo do tempo de concentração assim. Isso aqui acho que dá para me ajudar aqui. Pensem que isso aqui é uma esponja, tá? Tu abre uma torneira aqui. Essa esponja começa a saturar, ela enche d'água. E chega um momento que mesmo tu caindo a mesma quantidade de água aqui, começa a sair a água aqui. Então, não interessa quanto a mais de água vai chegar nela. O que chegar vai sair, porque ela já está saturada. Entendeu? Seria o tempo para encher a esponja. O tempo de concentração é o tempo para encher a bacia. Não é para saturar a bacia, encher de água, é o tempo da bacia. Quanto mais tempo de concentração, mais segurança tu tem. Quanto menor o tempo de concentração, pior. Vazão de projeto. É a vazão que vocês vão dimensionar todo o sistema. É a vazão que tu vai criar, que tu vai calcular e estipular que essa é a vazão do teu sistema. Essa é a vazão do local aonde aquela edificação está localizada.
E a partir daí tu vai dimensionar calha, conduto vertical, conduto horizontal, ligação na rede. Tudo isso é baseado na vazão de projeto. Esse é um sistema. Eu gosto muito dessa imagem porque o que nós temos aqui? Calha. Eu gosto dessa imagem, eu odeio o meu computador que... Então, temos a calha. Eu não sei por que dá esses riscos. Então, a calha é o primeiro ponto que coleta. Após a calha, vocês vão dimensionar um número X de descidas. Então, tem os condutos verticais, condutos horizontais, ligação no sistema. Então, é basicamente 3 coisas. Calha, conduto vertical, conduto horizontal e a ligação. Seria um quarto. Nesse meio tempo, há dispositivos de proteção, caixas de areia, etc. Isso é um sistema pluvial. Isso aqui. Aqui eu vou mostrar para vocês algumas imagens de umas doideiras que eu quero ver por aí. Não vamos dizer onde são. Quem lembrar, me fala. Quem tiver imagens toscas dessas, nunca esqueçam de me mandar, que isso aqui é um material em contínua produção. Mas percebam aqui. Isso aqui era um pluvial que devia descer aqui. Teoricamente, houve um engenheiro que dimensionou. O cidadão resolveu botar um ar-condicionado aqui, ele botou uma curva, outra curva e outra curva. 4 curvas. Essa curva aqui, invariavelmente, vai entupir. Não se usa 90 graus em pluvial. Certo? Não se usa. Isso aqui é um troço bizonho. Olha, menos pior se tivesse botado 45 aqui, 45 aqui, 45, 45. Era menos pior. Mas isso aqui é um troço absurdo. E esse? Esse aqui é um caso complicado. Isso aqui eu não vou dizer onde é, que é Santa Rosa, mas percebam que ele não tem muita alternativa. Porque o projetista resolveu chanfrar essa parede. Então a gente não pode descer com o tubo aqui. Esse tubo não desce aqui. Não tem como. Uma alternativa seria botar a tubulação aqui e descer aqui, ó. Poderia. Não sei se seria aprovado. O ideal sempre é esconder esse tubo. Mas isso aqui que o cara fez é uma doideira, né? Pelo amor de Deus. É bizonho. E esse? Esse não é Santa Rosa, é em Itapeva. Olha o que o tubo faz, gente. Isso aqui é o caminho da água. A água ela é uma vencedora se ela fazer isso. O que dava para fazer aqui? Assim, ó, tem coisas simples a serem feitas. Primeiro, aumenta essa calha aqui, está dimensionada para todo esse telhado de cima. Essa calha de baixo para esse telhado menor. Percebam que não é dimensionado, que são 2 calhas iguais com telhados completamente diferentes. Mas o que dava para fazer? Dimensiona essa considerando os 2 telhados, calha robusta, e larga a água dessa nessa aqui. E daí sim, usa um conduto vertical. Larga uma na outra, isso é permitido, só dimensiona, né? A calha que vai suportar as duas tem que ter as 2 áreas de telhado. Eu acho, olhando essas coisas, o cara consegue ver muito mais do que... Olha, esse é o mesmo. É um troço louco. Hotel em Porto Alegre. Olha a calha. Não passa mais água, gente.
Tenho que limpar. Esse aqui é no Rio de Janeiro. Dreno de ar-condicionado externo. Ó. O dreno de ar-condicionado pode ligar no pluvial sem problema. Drenos de split e tal. Liga tudo no pluvial. Esse é todo externo. Não é, perto dos outros, isso aqui é coisinha. E esse? Olha a curva. Eu não lembro onde é isso. 2014, isso aqui não é no Brasil. Olha a curva que a água faz aqui para chegar aqui. Cara, larga reto nesse telhado e essa calha suporta. Esse projeto é todo bizonho, né? Olha só, uma janela menor, mais baixa que a outra. Santa Maria. É bizonho isso aqui. Mas tá certo. Só que esse tubo aí vai ser arrancado com o vento. Mas ele tem um fluxo muito melhor do que se fizesse isso aqui. Mas, gente, isso vai ser arrancado. O vento vai arrancar isso aqui. Esse aqui é na Bahia. Olha aqui. Olha o pluvial. Isso aqui é em Porto de Galinhas, eu acho. E esse tubo retangular descarregando num tubo circular. Sabe onde é isso? Na Unijuí. Aqui em Santa Rosa. Na entrada do prédio B, vindo da biblioteca, entrando no prédio B à esquerda. O guarda sempre está por aqui. Olha isso. Esse aqui em casa, no meu prédio, salão de festas. Essa foto incriminou um cara. Isso aqui numa chuva, caiu o telhado, caiu o gesso do salão de festas. O salão de festas é no terceiro andar. Eu fui lá, olhei, metido, né? Tirei uma foto. Mas tirei a foto mais para ter, para aula e coisa. Tá. Algum tubo rompeu, choveu demais, essa água encharcou o gesso e o gesso colapsou. Mas percebam o que tem aqui. Ó. Tem um tubo quebrado com uma coisa preta ali. Esse é um tubo de 220 centímetros. E aquela coisa preta é uma garrafa de coca. Lá no telhado do prédio estava sendo feita a limpeza. O prédio estava sendo lavado para pintar. E os pintores esqueceram essa garrafa, deixaram sem a grelha em cima do tubo. Essa garrafa, durante a chuva, caiu. Ela caiu 35, 40 metros e quebrou o joelho. E a água vazou por aqui. A culpa disso aqui foi dos pintores. Eles que colapsaram o gesso. Depois chegaram num acordo ali e tal, mas isso aqui não foi. E, gente, 1 hora depois não tinha mais essa garrafa aqui. Eles esconderam. E eu tinha essas fotos. Olha que bonito esse pluvial. Isso é na Argentina, no Oberá. Olha que coisa... Tu começa a achar bonito isso, né? Olha esses tubos todos alinhadinhos. Curvas de 45 bem feitas. Os hermanos fazem um tubo direito. Olha isso. Olha que bonito isso aqui. É uma sarjeta descarregando no outro. Não precisa esconder a água. Só dirige ela. Precisa da água. Passado esse show de horrores, podia ficar só falando disso. Vamos aos materiais. Calhas, aço galvanizado, folha de Flandres, que é um metal, chapa de cobre, aço inoxidável, alumínio, fibrocimento, PVC, fibra de vidro, concreto alvenaria. Transporte a água.
Concreto é legal, impermeabilizado, calhas maiores, 1 metro. Fiz uma calha de 1 metro uma vez. 1 metro por 50 centímetros. Nunca mais saiu água. Eu tenho um cliente da Camila que fez a casa inteira de chapa de inox. As calhas. O cara tem um carro no telhado em calha. Conduto vertical, os tubos. Tubo, conexão de ferro fundido, fibrocimento, PVC, aço, cobre, aço galvanizado, chapa de cobre, quiser. Pena que eu não tenho foto aqui, eu tinha uma... Vou ter que achar, gente, falando, eu lembrei. Eu tinha fotos de tubos na Itália, que eles usavam tubos, como é que eu vou dizer assim, ornamentais. Era tubo de ferro fundido, e eles eram todos desenhados, assim, chegava a ficar bonito aquilo. Porque é feio aqueles tubos descendo, é um troço feio. Mas lá eles usavam um material bonito, tem um objeto decorativo. Na arquitetura do prédio tinha aquelas linhas. Vou ter que achar aquilo. Os horizontais, mesmo material dos verticais. Um cuidado a mais, os horizontais suportam mais pressão e os verticais correm o risco de mais intempéries. Sol, chuva, etc. Vamos lá. Iniciamos todo o processo, agora nós vamos falar de dimensionamento. Todo dimensionamento inicia com quanto de água tu vai transportar. Para te saber quanto de água tu vai transportar, tu tem que saber quanto de chuva. Aí que começa, que o pessoal não dimensiona quanto de chuva o telhado gera. Então, o que a gente usa como base? 1 ano de tempo de retorno. Área pavimentada onde empoçamento pode ser tolerado. Uma garagem aberta. 5 anos, coberturas e terraços. 25. Coberturas e áreas onde o empoçamento ou extravasamento não possa ser tolerado. Residencial, gente, 5 anos poderia, mas eu acho 5 anos muito pouco para entrar água no prédio. Eu dimensiono com 25. Cara, 25 anos. Vai dar pouca mudança no material e eu vou ter uma segurança estatística que 25 anos já trocou de dono, casa. Tá? Duração da precipitação. Eu dimensiono para chuvas de 5 minutos. É ali que dá o problema. Em 5 minutos alaga. Claro, choveu 40. A intensidade é outra. O meu problema é nesse 5. Para construção até 100 metros quadrados de área de projeção horizontal, salvo casos especiais, pode-se adotar 150 milímetros/hora. Por os demais, utilizar a tabela 1. Bom, vamos em partes. Essa tabela vocês podem usar. Tá bem? Tranquilo. Não tem Santa Rosa, mas tem Cruz Alta, temos aqui Passo Fundo, temos Santa Maria, São Luís. 25 anos, essas seriam as intensidades de chuva. Ou seja, percebam, são 347 milímetros em 1 hora, com intensidade, com duração de 5 minutos. Então, 347 dividido por 60 vezes 5 seria 28,9 milímetros em 5 minutos. Esse caso de Cruz Alta. É chuva, gente. Isso é um horror. São 3 centímetros de chuva parelho em 5 minutos. Qual dos 4 usar? O que vocês quiserem, vocês são os projetistas. Quanto maior a chuva, maior a tua vazão de projeto, mais segurança no teu sistema. Podem ter questionar, mas por que tu usou tanta chuva? O projeto é meu e eu que escolhi, eu sou o técnico. Outra coisa, hidrologia. Consultem o plano de saneamento do município. No plano de saneamento, é um documento oficial, é uma lei, vocês podem usar. No volume diagnóstico, na parte de drenagem urbana, há a equação da chuva do município.
Essa equação da chuva, vocês vão botar tempo de retorno 25 anos, duração 5 minutos, e vão ter a intensidade da chuva. Vocês podem me dizer, poxa, mas o plano de saneamento usou uma chuva errada. Calma, é lei. O técnico está utilizando de documentos oficiais da maneira correta. Então, dessa forma, ou por essa tabela boba, querem usar outra? Usem, pesquisem, mas tenham fonte da onde saiu. Ah, eu vou usar uma chuva de 200 milímetros. Como? Se tu, projetista, inventou essa chuva, não pode. Agora, eu estou usando a tabela da fonte tal, da universidade tal, beleza, meta. Plano de saneamento eu acho melhor, a equação da chuva. Para locais não mencionados, deve-se procurar correlação, que eu falei, Santa Rosa não tem. Esses valores do parênteses aqui, ó, por exemplo, não tem 25 anos de Cruz Alta, então são 14 anos, mas é o máximo que tem de dados, utilizamos como 25. Isso aqui é uma estatística crua, tá, gente? É uma estatística econômica, assim, quase a mesma coisa. Isso aqui a gente considera para se for fazer uma cabana, tá? Mas seria a ação do vento. Telhados muito inclinados, eu teria que fazer um plus, por exemplo, nesse caso aqui, ó. Com certeza essa lateral está recebendo mais chuva que essa. Se a chuva está nesse sentido. Mas são detalhes tão pequenos que eu acho que tu... Eu acho não, é horrível falar eu acho, que... Eu afirmo que tu dimensionando a chuva correta, isso aqui eu cálculo sobrepõe e tu atende. Eu não levo em consideração isso aqui. Bom, a minha vazão de projeto é calculada dessa forma. Então, intensidade da chuva, a gente retira da equação da chuva do plano de saneamento ou da tabela, e a área que tu está drenando. É um telhado, é a área do telhado. Mas tem um telhado mais baixo, é a área do telhado mais baixo. Cada local é uma área. Tem várias chuvas de projeto, várias vazões de projeto. E essas vazões de projetos vão sendo somadas para os coletores verticais e vão sendo somadas por os horizontais. É um Lego. Então, eu calculo por área. Eu tenho um telhado, vazão de projeto desse telhado é tanto, desse outro é tanto, do pátio é tanto. Daí eu vou ver assim, essa calha recolhe 2 telhados, recolhe 1. Bom, essa eu vou dimensionar para essa vazão de projeto. É uma interligação de sistemas. Iniciamos, então... Vamos devagar, eu estou atropelando as coisas. Eu acho tão simples isso que eu atropelo. Calcula a vazão de projeto, que é isso aqui. Tu precisa da chuva e da área, das áreas. Então, pega uma planta baixa, telhado, a implantação, telhado, pátios, e imagina como é que tu vai carregar essa água para frente ou para trás, seja lá para onde tu vai levar essa. Bom, desenha isso. Daí começa. Essa área, essa área, essa área, desenha na prancha as áreas e calcula as vazões de projeto de cada área, de cada local. A partir daí, temos as vazões, a parte hidrológica terminou. Eu vou para a parte hidráulica, transportar essa água. Os maiores problemas que eu vejo em projetos que eu tenho acesso é que não é feito isso. O pessoal tem um trauma em calcular a vazão, eu não entendo como. A hidrologia é uma coisa que não é... O pessoal não se inteira da hidrologia e acaba fugindo na hora de calcular. Tá? Então, calculei a quantidade de água. Agora eu vou calcular como transportar. Vou dimensionar calha, conduto vertical, conduto horizontal. 3 coisas.
está morto o sistema. Bom, calhas. A inclinação da calha de beiral e platibanda deve ser uniforme com valor mínimo de 0,5. Calhas de água furtada é aquele telhado que cai assim, ó. 2 telhados caem junto. Tem inclinação de acordo com o projeto da cobertura, quando não se pode tolerar nenhum transbordamento, extravasores podem ser previstos. Eu sempre faço. O pessoal gosta muito de telhado com platibanda, né? Então, laje, platibanda, telhado. Tu bota a calha aqui, ó, ficou horrível a minha calha, o telhado tá aqui. Mas o que acontece, gente? Momentos de chuva, essa calha transbordou, a água, isso aqui encheu, a água passa aqui, ó, e entra na casa. Qual é o segredo? Na altura que tu não quer que passe, eu vou desenhar a calha de novo, tá? A calha é isso aqui. Bom, eu posso ter água até onde? Eu posso ter água até aqui. Então, eu faço um furo aqui, na platibanda. Se a água for extravasar, ela vai para fora, e daí já está tudo molhado, ela que caia lá no pátio. Pode fazer furos, pode fazer cortes. Cara, senta com o arquitetônico isso. Às vezes cortes ali, lineares, assim, que não são tão aparentes. Ou bota um caninho, corta o cano. Isso não é para usar. Mas quem sabe um dia precise. O dia que isso funciona, o dono da casa te liga para dizer que deu certo. Eu conheço casas que a água entrou de volta, assim, foi uma chuva muito grande, eu estava entupida a calha. Cara, molha toda a tubulação elétrica, é móvel fora, cai gesso, é um caos, é um caos. Então, façam esses dispositivos. São ladrões. A gente chama em obra de ladrão. Aqui, calhas contínuas, então, a gente bota essa multiplicação de 5 a 20% a mais, conforme essa distância D. Então, muito difícil hoje em dia ser feito algo com esse tipo de telhado, sabe? Mas se alguém pegar isso, tu só tem um a mais, um multiplicativo. A vazão é um pouco mais, certo? Isso aqui é para paredes, não vem ao caso. Consideramos áreas molhadas. Onde é que tu consideraria isso? Vou mostrar para vocês aqui em casa. Tem uma parede do prédio, tem 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 17, 21 metros de altura, e aqui está o meu terraço. Quando chove assim, toda a água que bate nessa parede cai no meu terraço, da minha casa. Então, essa parede deveria ser dimensionada. Porque não é só a área naquele terracinho ali, a chuva. É a chuva da parede inteira que chega ali. É uma doideira a água, gente. Eu vou filmar para vocês se chover essa noite. Fica assim o terraço de água. E, gente, é louco, porque é exatamente a altura da porta. Nunca entrou água. É a altura da porta. Se a porta fosse mais baixa, ia passar cheio d'água. Não chega, não vem água. Porque ele chega, tipo assim, o sistema foi, não fui eu que fiz. Ele foi dimensionado no limite. E foi sem querer. Eu tenho certeza que não foi, esse dimensionamento não foi calculado. Isso não foi calculado. Mas chega no limite, assim, tipo, se o cara tivesse calculado a altura da porta para ter um desnível X, encher tanto de água e o tubo transportar o reto, dá na pinha. Nunca entrou água. Essa aqui é a fórmula de Manning. Eu falei Hazen-Williams errado, tá? Desculpa, eu misturo essas duas. Que é a fórmula para calcular a calha. Fórmula de hidráulica básica, simples. O que vocês precisam? Vocês calcularam aqui, ó, uma vazão de projeto, eu vou chamar de número 1. Isso aqui tem que ser maior que a vazão de projeto. Faz no Excel e bota um atingir meta, bota um solver, ele vai calcular. E como se resolve
essa equação. Esse K é 60.000, tá? É só um mudador de unidades, tá? Então é fixo. S, área molhada. Tua calha está aqui. Tua calha é A por B. Melhor seção de máxima vazão retangular, B é igual a 2A. Isso é forma, é base. A base é 2 vezes a altura para dar máxima seção, melhor fluxo, tá? Então, o que é o S? O S é A vezes B. N é o N de Manning. Numa tabela é conforme o material. Raio hidráulico. Raio hidráulico é S sobre P, que é A vezes B. Aqui eu vou trocar de cor. Ó, raio hidráulico. A vezes B. E o perímetro é 2A mais B. Profundidade vocês vão definir 0,5%, 1%. Então, como eu sei que o B é 2A, eu boto 2A aqui. Vou botar por cima. Esse B é 2A. Então, vezes 2A sobre 2A mais 2A, 4A. Fica tudo em função de A. Tu tem o valor de quê? Que tu já calculou. Tu vai ter o valor do A e do B, que é o tamanho da calha. Gente, é uma coisa assim, para vocês terem uma ideia, eu não tenho uma planilha que faz isso. Cada vez eu faço uma, de tão simples que é. Eu faço o cálculo e pago. Nem podia ter uma toda automatizada. Não, isso é tão simples. Um cuidado. Vocês dimensionaram, a calha deu 6 por 12. Não é o tamanho da calha, é o tamanho da altura molhada da calha. Deixem uma folga de 3, 5 centímetros aqui. Ok? Ah, mas o funileiro não tem essa calha, só tem calha de 15 por 15. Tá bom, é maior que a tua, só não pode ser mesmo. Outro cuidado, quando nós for resolver os condutos verticais. Esse dimensionamento tem que ser maior que o tubo que vai descer. Não se usa tubo menor que 100. É bizonho, não tem, vai entupir. Eu não uso menor que 150. Premissa de projeto meu. 100 entope com folha, 150 é mais difícil. Então, o mínimo que eu vou ter de base é 15. 17, porque tem que ter uns cantinhos sobrando para encaixar o tubo. Eu vou ter uma calha de 15 por 7,5, 15 por 10. Dificilmente vai ser maior que isso. Tá? Dimensionada. Aqui, raio hidráulico, eu falei para vocês. Essa é a calha, então. Sempre deixem sobra, tá, gente? O ladrão, o que é interessante? Tu deixa uma sobra maior aqui e faz o ladrão logo acima da área molhada, da altura da área molhada. Bota o ladrão logo acima. Como é que tu vai dimensionar isso? Dimensiona uma vazão de furo ali da hidráulica crua, orifícios. Básico. Só tomem cuidado para esse ladrão ser mais baixo que essa parede aqui, senão a água vai vir para cá e não para fora. Coeficientes N, conforme o material. Aqui, se tu for comprar calha de PVC semicircular, meio tubo, então, conforme a declividade, os diâmetros são as vazões que suportam. Gente, uma calha, 2% é muito, vamos pegar 1%. Tá? Cada 1 metro cai 1 centímetro. Em 10 metros vai cair 10 centímetros. É bastante.
Isso é bastante. Se for um telhado, vai ficar assim, ó. Então, às vezes tem que quebrar no meio, você tem que cuidar disso, mas não deixa de ter a declividade. Uma calha de 200 semicircular dá 1.167 litros por minuto. Isso é água. É muita água. A chuva que a gente falou era 28 milímetros em 5 minutos. Eu preciso de um telhado gigante para chegar em 1.167. Então, assim, ó, calhas que dão problema é falta de dimensionamento e falta de manutenção. É muito difícil dar problema isso. Tem sobra. Condutores verticais, os tubos que descem, tá? Vamos lá. O diâmetro interno mínimo é 70, como eu falei. 70 não se usa. 100 é admissível, eu só uso 150 para cima. Opção mínima. Tá? Dimensionamento dos condutos verticais deve ser feito a partir dos seguintes dados. Vazão de projeto, vocês calcularam. A altura da lâmina de água na calha, o A. Comprimento do conduto, o meio do tubo. Tá? Comprimento, mede. E daí vocês vêm para esse chamado ábaco. Vamos lá. São 2 ábacos. Esse aqui é a aresta viva, ó. Calha com o tubo saindo direto. Aqui. E esse há um afunilamento para engatar o tubo, tipo assim, um destino melhor da água. Geralmente se faz por esse. Eu vou explicar como se dimensiona, isso é uma coisa tão fácil. E vocês vão ver que no dimensionamento disso, geralmente, dá menos de 100. Daí tu atribui um tubo maior, tu vai colocar no projeto, ó, dimensionando deu 90, mas eu atribuo 150 por opção técnica. Vamos escolher aqui, ó. Digamos que a vazão, ó, tu tem um telhado, tá? Daí no telhado tem uma calha. Nessa calha, tu definiu que tem 2 condutos verticais. Um aqui, olha, não fica por cima, vou ter que mudar de cor. Um aqui e um aqui. Então, se a minha vazão de projeto desse telhado fosse 2.000, minha vazão por conduto vertical é 1.000. Se eu tenho 2, é metade, cada um transporta metade. Então, a minha vazão é 1.000. Tá? 1.000. Calha, que nós dimensionamos, tinha uma altura, eu falei, 7,5 centímetros. Tá? Uma calha de 15 por 7,5, lembram que eu falei? Ok. E estou falando aí de um prédio de 4 andares, vezes 3, dá 12 metros de altura. Certo? Como é que eu dimensiono isso? 1.000, primeira coisa. Corro a linha 1.000. Ah, que merda. Que porcaria. Vamos fazer assim. Tá? O meu L era 12. Aqui está o L6, aqui o 25. O 12 deve ser aqui. Vamos mudar de cor. O 12 está entre o 6 e o 25. Algo assim. O meu A era 7,5. Aqui eu tenho um A de 60, o 7,5 deve estar aqui. Tá? Quais são os valores que eu escolho? Eu vou ver o cruzamento dessas linhas. Ele cruzou aqui uma vez, concordam? E outra vez aqui. Esse aqui deu um tubo de 70 e aqui deu um tubo de 110. Sempre usa o maior.
110. Uma calha teria vazão de projeto de 1000, que é muita água. Um telhado vazão de projeto de 1000. Uma calha de 7,5, que é uma calhazinha, seria muito maior, e um comprimento de 12 metros, geraram um tubo, 2 tubos, né, que são duas vazões, 2 tubos verticais de 110 milímetros. Daí eu atribuo 150. É assim que se usa o ABAP. Pega a vazão de projeto, traça a linha vertical, curva do comprimento do tubo e essa inclinada da altura da calha. E ficar mais alto é o que tu usa. Eu olho isso, gente, uma vez por ano. Tá certo que são vários anos. Mas depois que tu aprendeu uma vez, tu não precisa ficar reestudando. Tu pega, olha para o ábaco e sabe como é. Eu não estudei isso para vir falar aqui. Tá certo, são 15 anos. Mas eu olho, cara, a última vez que eu olhei isso faz 3 anos, eu acho. Condutos horizontais, então. Dimensionei a calha, dimensionei o vertical. Eu vou para o horizontal, aquele lá do chão, que vai juntar tudo. Esse tem que tomar um pouco mais de cuidado, porque a vazão de projeto dele eu vou somando áreas. Muitas vezes, grelhas de pátio, quem sabe um dreno de uma piscina. Vocês têm que dimensionar esses volumes. Tem que tomar muito cuidado. Sempre tem que usar o bom senso e a concentração para te ver o que tu está fazendo, não ser tão mecânico. Pasmem, é assim que se calcula. É só essa tabelinha. Deixa eu só voltar aqui, ó. Aqui, ó. NDMN 0011, PVC, fibrocimento, aço e metal, 011. O 12, ferro fundido, concreto e alvenaria. 13, cerâmica, concreto inoalizado. 15, alvenaria de tijolo. Tá? Então, temos aqui PVC, 011. 012 é o... Eu já esqueci. Ferro fundido, concreto alisado. E o 013, o cerâmico. Tá? Declividades e os diâmetros. Digamos que aquele nosso exemplo ali era 2.000 milímetros num telhado, né? 2 tubos verticais. Digamos que tem esses 2.000 milímetros de telhado e mais 2.000 de pátio. São 4.000 milímetros que vão drenar para um tubo e jogar na rua. 4.000 milímetros. Eu escolhi o tubo de PVC. 4.000. Cadê o 4.000? Primeiro 4.000. Um tubo de 250 com 2% de inclinação. Poderia usar 2 tubos de 200. Eu poderia usar 4 tubos de 150. Vai jogando, gente. Vocês são engenheiros. Por isso que eu gosto do pluvial. A gente consegue projetar, a gente consegue ir além, não é mecânico. Percebam aí, faz um pouco mais de uma hora que a gente está falando, eu passei toda matéria de pluvial. Não tem nada além disso em engenharia para dimensionar a água da chuva numa edificação. É isso. Quem não faz é preguiça. Certo? Chuva de projeto, calha, que é dimensionada pela equação de Manning, conduto vertical, que é pelo ábaco, conduto horizontal, que é pela tabela. É isso. Quem é mais preguiçoso e tem tempo, faça uma planilha, alimente toda ela, ela faz tudo sozinha. Eu gosto de fazer, gente. Eu adoro planilha, mas isso eu sei lá. Não sei porque eu nunca fiz. E terminamos com as caixas de areia.
Caixa de areia, eu chamo de caixa de areia, mas areia... Eu vou coletar areia. É uma caixa assim, ó. Eu vou... Isso aqui. É uma caixa que ele tem uma parte inferior. O tubo não está encostado no fundo. Então, a água vai passar, vai encher de água e vai sair. E aqui embaixo fica depositada a areia que é lavada do telhado, etc. Volta e meia vocês têm que limpar isso. Isso é chamado caixa de areia. É um decantadorzinho. Mudanças de direção, mudança de declividade, curvas, sempre botem caixas. Nos condutos horizontais, não botem curva e coisa, só caixa. Como eu falei lá no esgoto, faz a caixa mais baixa, bota a grama em cima, bota um piso, dá um jeito, e marca onde estão as caixas. Precisou, essas aqui é mais que o esgoto, essas são limpas periodicamente. Então, deixa uma tampa, algum lugar acessível para fazer a limpeza. Porque tu não pode ter um tubo tão distante que não há como acessar. Olha aí. Perceberam a caixa de areia? Ó, aqui embaixo eu ficarei. É uma caixinha, gente. Aqui é uma 60 por 60. Isso aqui é uma caixa grande pra caramba. Você usa... quer fazer 60 por 60, faz, mas tem que ter possibilidade do cara botar um desentupidor no tubo. Essa é a premissa. Então, várias caixas. Tubos muito longos, faz uma caixa. Curva, faz a caixa. Qualquer mudança mais drástica, usa uma caixa. Não poupem em caixas. Isso aqui dá para comprar, se tu for atrás, tu tem até pronta para moldada de concreto. Larga a caixa. Vocês tiveram toda a matéria de pluvial hoje. A aula do dia, sei eu que dia hoje, 20 e tantos de abril, hein? Está gravado. Então, daqui até a eternidade, quem precisar disso, olhe essa aula. Não vão no YouTube olhar vídeos de quem vocês não conhecem. Olhem os meus vídeos. A Sara e o Matheus, que estão fazendo projetos integrados, eu acho que o pluvial de vocês fica barbado agora. Acredito que não vão ter maiores problemas. É bem simples. Se tiverem dificuldade, me procurem que eu ajudo. Confesso que a parte que eu mais gosto do projeto é essa aí. Consegue ser engenheiro ainda. Não é muito mecanizado. E quem de vocês resolver fazer planilha disso, que muitas aulas, às vezes, a gente desafia os alunos, me mandem que nos próximos semestres eu mostro para os alunos. Assim como eu mostrei a do Maurício, a do Ivânio, lá de água para vocês. Tá bem, gente? Ninguém vai falar nada hoje, assim, vai ficar essa morgadeira aí, essa aula. Morrendo. Tá morrendo, né? Que coisa, sério. Pessoal prestando atenção, né, professor? Eu imagino. Cara, tá todo mundo... Então, estão tirando o sarro da minha instalação elétrica aqui. Puta vida. Vocês viram o que eu fiz? Eu ia falar isso agora. Gambiarra. Cara, não. Olha como era, cara. Tinha uma... Não, eu tinha assim, ó. Eu tinha uma régua com 10 tomadas. Só que, cara, não são tomadas. Hoje em dia, cada negócio tem um transformador. Tu não consegue encaixar. Daí eu peguei uma tauba e botei 10 tomadas, com fio de 2,5. Isso é muito melhor que qualquer régua. O importante é funcionar, né, professor? Mas, cara, é melhor que qualquer régua, porque assim, o que é a instalação? Vocês fazem a instalação elétrica da casa.
É fio, tomada, fio, tomada. Eu fiz uma instalação elétrica. Entendeu? É o mesmo fio. É muito melhor que uma tomada. E aquilo ali não tem plug, tá? Ela tá ligada nos fios ali. Agora, só o que ficou feio, foi as tomadas ficaram boas, os fios de baixo que ficou feio. Ó, agora eu vou ajeitar aqueles fios. Eu levei 5 anos para fazer isso. Nos próximos 5 eu ajeito os fios. Só organizar. Um por ano. E cadê a foto da coisa, tia? Ah, deixa eu mostrar. Aqui, ó. Eu vou salvar. Vou mostrar para vocês. Eu fiquei triste que as pessoas não gostaram do meu projeto. Estão dizendo vai pegar fogo. Olha, pega fogo. Olha aqui. Meu projeto. Eu não entendi ainda qual é o problema. Isso aqui são 10 tomadas de uma casa. Agora eu vou ter que passar a noite respondendo esses chatos aqui. Ah, mas ficou Cara, padrão, professor. o bacana é que é tudo ex-aluno. Cara, os loucos de anos atrás. E é isso que tu ensinou. Cara, isso aí é negócio. Escolhemos. Eu Dimensionado, arrumei a viu? tomada aqui. Como? Tava dando mau contato. Enquanto o eletricista não vinha, eu arrumei com fita durex. Não botei fogo na casa. Compra uma fita Só ficou um isolante, dia. Compra uma fita isolante, pelo Não, é amor de que... Deus. Não, eu não mexi no fio, né? É que ela meio que soltou e daí ela só ficasse posicionada num lugar, daí ela funcionava. Chamou um Eu só usei a fita eletricista para para firmar, fazer isso. porque o fio tava dentro dela, começou a dar mau contato. Mas tu é engenheira, desliga o disjuntor, desparafusa ela, bota o fio de novo e parafusa ela. Não, aqui em casa tem um problema com luz no disjuntor. Então, tem que chamar o eletricista quando dá esses problemas de luz aqui em casa. Por mais que já foi trocado. Isso é migué que estão dando para não fazer o serviço. Eu conheço muita gente que faz Ontem, isso. ontem meia-noite, o eletricista veio aqui. Quem é o eletricista? A ceia do seguro dele só vem lá de Juí. Ah, Bruma, Meu vai Deus. pro céu. Tá louco. Isso é teu pai Só que que tá dando daí, migué aí que ele não quer fazer as coisas, ele bota a culpa. Eu já vi muita gente o pai fazer foi isso. comprar cigarro. Viu? Não, o disjuntor, ele desliga. Ontem, pelo Mas, menos, ele tava não, desligando tá, mas não, e agora estourava, sabe? fora de brincadeira, não é perigoso não ter que refazer isso, hein? Sim, sim. Só que já foi trocado o disjuntor do contador. Mas tem Mas como tá dando que mau refazer toda a contato? fiação da casa. Ah, tá louca? Isso não dá. Toda fiação é muito caro. Pois é. E daí o disjuntor não segurava e Mas, quando ligava ele mas estourava. será que... Ah, mas então deve ter algum curto-circuito dentro das tubulações. É, o eletricista falou isso, mas tipo, foi trocado. E daí foi trocado do chuveiro também a fiação, não sei o que que é. Ele falou que não tinha como ele ver, né? Era de noite. Não tem. Daí, só Ela testando, fica, porque quando. ela fica falhando? Não, ela ano passado deu isso, só que o disjuntor não funcionava. Daí a gente teve que trocar. Abaixo de Uhum. chuva, no invernão. E daí, agora tinha parado e voltou a dar isso. Só que daí o disjuntor não segura, né? Ó, o que tu precisa é o seguinte. Tu precisa arrumar um companheiro para passar essa missão para ele. De escravo, assim. Olhar fio por fio. Não, isso aí é premissa básica. Tu vai ser aceito depois que tu achar o que, que tem aqui. Ah, mas é legal, gente. Eu gosto de fazer as coisas. Geralmente eu faço errado, mas eu gosto. Não, é sério. Pois é. Ano Também gosto. passado, Tenho medo, mas gosto. Gosto também, mas eu gosto de fazer, cara. Ah, não, nem sempre dá certo, mas é, tentativa, né? é alentador.
A minha fita deu certo. Podia ligar a luz, pelo menos. Então, assim, ó, Mas mas não compra uma fitinha isolante, isso é bom ter em casa. tem. É que eu tava com preguiça de buscar. Ai, tava longe. Ficou Vou só mostrar um para vocês. dia, 2, Deixa eu mostrar uma por coisa aí. para vocês. Deixa eu abrir a tela aqui para vocês verem. Eu vou parar de filmar. Cadê? Aqui. Peraí.